Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje está um pouquinho diferente, como vocês viram aí no título. Hoje eu vou contar o meu testemunho do meu encontro com Jesus, o momento que eu conheci Jesus, que Jesus entrou na minha vida. Eu estava com o devocional pronto para trazer nesse vídeo de hoje, mas há 2 dias atrás eu senti no meu coração muito forte de trazer o meu testemunho aqui para vocês, e eu creio que foi o Senhor que me direcionou para fazer esse vídeo. Então, quem sou eu para ir contra a vontade dele? E aqui estou, cumprindo as ordens dele. E por isso eu tenho certeza que se você chegou até aqui, não foi por acaso. O Senhor tem um propósito para sua vida com esse vídeo. Ele quer falar com você de alguma forma. E eu espero de verdade que essa palavra, esse meu testemunho, venha abençoar a sua vida e edificar a sua vida de alguma forma. Bom, eu acho que antes de eu começar a contar, do momento de fato que eu me converti, do momento que eu tive um encontro com Jesus, eu preciso de uma forma resumida falar um pouquinho da minha história. E eu já começo a dizer que eu não nasci num lar cristão, não vim de uma família cristã, de um berço evangélico. Eu fiz crisma, fiz primeira comunhão, mas acredito mesmo por um tradicionalismo, talvez, minha mãe me colocou para eu fazer. Mas os meus pais não frequentavam mesmo a igreja católica, Mas me colocaram para fazer primeira comunhão, crisma, mas eu nunca tive realmente dentro do meu lar a apresentação de Deus, do Senhor, Ninguém nunca me apresentou a Deus, me falando quem é esse Deus maravilhoso. Eu cresci ouvindo falando de Deus como acho que a maioria das pessoas, Em algum momento da nossa vida a gente ouve falar do Senhor. Eu não tinha um relacionamento com Deus, orava, falava com Deus, na maioria das vezes para pedir algo, mas não o conhecia de verdade. E eu nunca tive a minha fé, de fato, firmada em nada, em alguma crença, E quando começou a chegar ali no final da minha adolescência para a vida adulta, por volta dos meus 19 anos, eu comecei a sair, frequentar festas, boates. Lembro que os meus pais me prenderam ao máximo, de sair, eles não deixavam muito. Eu lembro que eu ficava bem brava porque muitas amigas minhas já estavam frequentando festas e esse tipo de ambiente sempre me chamou muito a atenção. E aí quando chegou ali para os meus 19, 20 anos, eu comecei a sair, Os meus pais começaram a me liberar e eu literalmente me joguei nesse mundo. Então eu ia para muitas festas, ia para boates, gostava muito de ir para samba. Eu sou do Rio de Janeiro, e aqui é muito normal, o samba, a cultura aqui é muito forte. Então em cada esquina você encontra uma roda de samba. E esse era o meu mundo, Todo final de semana eu saía, às vezes até mesmo durante a semana. De fato, eu me joguei literalmente no mundo. E alguns anos depois, quando eu estava ali, tinha acabado de fazer 26 anos, eu conheci o meu marido, Hoje o meu marido. Conheci ele numa boate. Ele também estava levando o mesmo ritmo de vida que eu, de festas, noites, madrugadas, bebidas. Mas, diferente de mim, o meu marido ele já veio de um lar cristão. Toda a família do meu marido é evangélica. Mas, quando ele estava ali na adolescência, ele se desviou. Ele acabou se desviando, quis conhecer o mundo. E assim como eu, se jogou nessa vida, Se jogou no mundo, em festas. E foi nesse momento ali da nossa vida que a gente se conheceu. E tudo aconteceu muito rápido entre a gente. 5 meses depois que a gente se conheceu, eu engravidei. Alguns meses depois a gente já se casou. E eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas meu marido é do Paraná. Toda a família dele também é do Paraná. Quando eu conheci, ele estava morando aqui no Rio. Porém, quando nós casamos e o nosso filho nasceu, nós resolvemos nos mudar para o Paraná. Então, o início do nosso casamento foi um pouco conturbado, justamente até porque, acredito, tudo aconteceu muito rápido. A gente praticamente se casou para depois se conhecer, se conhecer melhor. Nós éramos muito imaturos, tanto ele quanto eu. Tínhamos uma mente ainda, muito do mundo, de festas, de sair. E com isso nós tínhamos muita briga, no início do nosso casamento. E final de semana, às vezes a gente, quando meu filho ficava com a minha sogra um pouquinho pra gente poder sair, ao invés de a gente poder sair como casal, pra ter um momento nosso como casal, a gente saía pra festa, pra casa de amigos nossos que eram solteiros,
passávamos a madrugada bebendo, jogando pôquer, e assim era a nossa vida. E com isso, né, a gente realmente não tinha o entendimento do que é um casamento de verdade, um relacionamento. A gente levou essa nossa vida ainda de quando éramos ainda solteiros para o nosso casamento. E durante alguns anos isso permaneceu, e com muitas brigas, né, o casamento já estava um pouco desgastado. Quando foi ali em 2016, nós percebemos, né, que para o nosso casamento poder dar certo, a gente precisava, né, ter uma mudança de hábito, né, mudar algumas coisas do nosso casamento, a forma como a gente vivia, cortar algumas amizades. Não que as amizades era a culpa, né, porque nós íamos porque nós queríamos, mas a gente, para mudar, né, o nosso estilo de vida, a gente precisava também cortar algumas relações, algumas amizades, né, para de fato viver o casamento real. E ali, né, nós já percebemos que as coisas começaram a melhorar bastante. E um ano depois, basicamente um ano depois, nós recebemos um convite, na verdade, praticamente uma intimação do meu cunhado, que é irmão do meu marido, nos chamou para ir para o retiro de casais que ia ter na igreja dele. Como eu disse, a família do meu marido toda é evangélica, né? Então eu lembro que meu marido chegou e falou que o irmão dele tinha convidado a gente para ir para o retiro de casais no próximo final de semana e que ele já tinha pago tudo, estava tudo pago. Então, nesse exato momento eu vi que eu falei, poxa, eu não tenho como não ir, né? E eu lembro que eu fiquei até meio brava, não brava com ele, né? Mas brava com a situação do fato de eu não querer ir. Mas hoje eu percebo como que Deus é perfeito em tudo que faz, né? Em tudo que faz, Deus é perfeito. Por quê? Talvez se ele tivesse feito somente o convite sem ter pago, eu não iria. Simplesmente eu ia dizer não. E acredito que o meu marido também. Porque não era algo que agradava a gente, né? A gente não ia para a igreja naquela época, nós não éramos evangélicos, nós não tínhamos nos convertido. E eu, particularmente, tinha até um pouco de preconceito com a igreja evangélica. Então, eu de fato só fui porque ele já tinha pago. Como eu iria fazer satisfeita para ele? Então nós fomos, e eu lembro que na sexta-feira eu arrumei as minhas malas, assim, sabe, tipo, toda hora reclamando, ai que saco, vou passar o final de semana todo orando o tempo inteiro, nossa, isso vai ser um saco. Mas fui. E isso foi na sexta-feira à noite, nós fomos pro retiro de casal. E quando foi no domingo, no final da tarde, eu lembro que eu estava conversando com a minha cunhada, minha concunhada, que é a esposa, né, do irmão do meu marido, que eu gostaria de começar a frequentar mais a igreja, porque aquele final de semana foi o melhor final de semana, foi os melhores dias, os melhores 2 dias que eu já vivi, inclusive até hoje em toda a minha vida, porque nenhum lugar por onde eu andei, nada do que eu fiz me trouxe aquela felicidade, sabe? Aquela sensação que eu senti naquele final de semana. Hoje eu posso dizer com toda certeza que a presença de Deus estava naquele lugar. Eu não sei se todos sentiram a mesma presença que eu senti, a presença do Senhor, mas eu lembro que foi algo assim inexplicável. A presença que eu senti naquele final de semana, ao ponto de na sexta-feira eu entrar no retiro, né, realmente mal-humorada, porque eu não queria estar ali. E no domingo eu saí querendo conhecer mais de Jesus. E eu lembro que eu falei com a minha cunhada que eu queria conhecer mais de Jesus, que eu estava pensando em começar a ir para a igreja. E naquele final de semana foi o Espírito Santo tocando no meu coração. Foi ali que de fato eu tive um encontro com Jesus. A Bíblia fala que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. E de fato, nada se compara ao estar na presença do Senhor. Não existe nenhum lugar, nada que a gente possa fazer, coisas materiais, nada completa tanto o nosso coração. O vazio que na verdade todos nós sentimos, né? Nada completa, nada nos completa, nos preenche do que a presença do Senhor, do que estar na presença do Senhor. E naqueles 2 dias, de fato, assim, foram dias maravilhosos. Eu não sei explicar, é inexplicável. E eu lembro que então eu e meu marido, né, decidimos a começar a frequentar a igreja. E aí começou a nossa procura por uma igreja, né? Só que nessa época a gente morava no Paraná, o nosso filho mais velho, né,
Hoje nós temos mais 2, mas nessa época a gente só tinha ele tinha 4 anos e ele era muito alérgico, tinha bronquite, ficou internado umas 2, 3 vezes por princípio de pneumonia e lá era bem frio. Então, assim, acabava dificultando à noite, né, a gente poder sair, a gente não tinha carro. Então a gente começou a procurar uma igreja, achamos até uma igreja mais próxima da nossa casa, íamos pro culto, mas a gente não ia todo domingo, né, às vezes acabava não indo, a gente estava naquele processo, né. E um mês depois também, do retiro de casais, eu descobri que estava grávida. Então ali, isso foi em 2017, o retiro de casais, né. Então ali, ao decorrer do ano de 2018, nós começamos a ir, né, esporadicamente para a igreja. Eu estava grávida da minha filha, hoje é a minha filha do meio, né, ela já está com 7 anos. Só que quando foi em 2019, início de 2019, nós resolvemos vir embora para o Rio. E aí nós voltamos para o Rio, né, e um dos motivos foi justamente por conta do clima, né, porque o meu filho ficava muito doente por conta do clima de lá. Então nós viemos embora para o Rio. E uma das primeiras coisas que fizemos quando chegamos aqui do Rio foi procurar uma igreja para que a gente pudesse congregar. E achamos uma igreja próxima à nossa casa. E foi nessa igreja que eu fui crescendo ainda mais, aprendendo mais de Jesus, buscando mais a Jesus, porque nessa igreja, quando nós voltamos para o Rio, ali realmente a gente começou a ir, né, todo domingo, frequentar os cultos, ir para a igreja, buscar a palavra, buscar aprender mais de Jesus. E foi lá que eu tomei a decisão de entregar a minha vida para Jesus. Esse ano, agora em dezembro, dia 8 de dezembro, vai fazer 6 anos que eu tomei a melhor decisão da minha vida, que eu entreguei a minha vida para Jesus. E o que eu posso dizer é que a minha vida mudou por completo, né? Desde então, eu tenho experimentado a bondade do Senhor, o cuidado dele sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. Os problemas, eles existem. Uma vida com o Senhor, caminhar com o Senhor, não quer dizer não ter problemas, não é sinônimo de uma vida perfeita, né? Os problemas virão, a vida é normal do dia a dia, como ela é, mas ter a certeza que eu tenho um Deus que me ama incondicionalmente e que entregou o Filho dele para morrer por mim naquela cruz, e que ele tem para mim bênçãos de vida eterna, planos para uma vida eterna. E a cada dia eu tenho sido transformada pelo Senhor. Eu ainda me considero uma criança, né, um bebê na fé. Eu vou fazer 6 anos ainda, né, que eu me converti, mas ainda assim o Senhor tem transformado cada dia mais a minha vida, né, tem transformado os meus hábitos, estilos de vida, pensamentos, e tudo tem valido a pena. Foi esses 6 anos, né, aproximadamente, que vai fazer 6 anos, tem sido anos de renúncia, né, porque caminhar com o Senhor é pegar a nossa cruz, é renunciar também muitas coisas, né, mas é por amor a Ele. E hoje eu posso dizer que eu sou filha de um Deus vivo, que me ama, e que nada nesse mundo se compara a estar na presença dele, a caminhar com ele. E para terminar esse vídeo, eu queria ler um versículo aqui para vocês, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu disse que quando eu fui para o retiro, né, de casais, eu senti a presença do Senhor muito forte naquele lugar. Porém, eu queria dizer que caminhar com o Senhor não é a base de um sentimento, e sim de uma certeza, uma convicção. Nós não vemos Deus, né? Deus é Espírito, mas eu tenho a certeza que o Senhor está comigo. Então, nem todos os dias nós vamos sentir a presença do Senhor. Tem dia que você vai ler a Bíblia, você vai orar e você não vai sentir nada. Tem dia que você vai levantar, você não vai querer orar, você não vai sentir a vontade de ler a Bíblia, porque a sua carne vai fazer com que você não queira buscar o Senhor, né? O inimigo trabalha para isso. Então é uma briga constante entre a nossa carne e o Espírito. Mesmo que eu não sinta a presença do Senhor, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que a presença dele está na minha vida. E eu sei que eu preciso buscá-lo diariamente, com vontade ou sem vontade. Eu preciso orar, eu preciso buscar a palavra do Senhor,
Hoje nós vemos muitas pessoas que buscam o Senhor porque querem sentir constantemente essa presença, querem viver emocionadas, sentindo a presença do Senhor. E é muito perigoso isso, porque eu escutei até uma frase esses dias que os novos convertidos, que nascem emocionados, morrem quando a emoção acaba. Eu acho que uma das partes mais difíceis da vida cristã, muitas vezes, é continuar caminhando com o Senhor, mesmo sem senti-lo. Como a Bíblia diz, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Nós não podemos esperar vê-lo, nós não podemos esperar senti-lo para poder ter a certeza da existência de Deus. Nós precisamos buscar estar na presença dele e não só sentir a presença dele. Nós precisamos buscar a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Independente de você estar feliz, o Senhor vai estar ali. Você estando triste, o Senhor vai estar ali. É essa certeza que nós precisamos ter todos os dias. Nós não podemos caminhar esperando sentir o Senhor todos os dias. Aquele final de semana realmente foi algo inexplicável. O que eu senti ali, a sensação que eu tive ali, realmente ali foi o encontro que eu tive com Jesus. Ali o Espírito Santo já estava tocando no meu coração. E de fato foi maravilhoso. Até hoje, quando eu lembro, é algo inexplicável. Mas depois disso, todos esses outros anos, eu tenho experimentado o cuidado do Senhor, o amor dele, mesmo sem senti-lo. Porque eu não preciso sentir o Senhor para saber que ele existe. Eu sei que ele existe. Eu sei das promessas dele. As promessas do Senhor estão aqui nesse livro. É esse livro aqui que nos fortalece diariamente. Minha Bíblia já está um pouco velhinha, preciso até comprar outra, mas o que importa é o que está aqui dentro. São as promessas do Senhor. E a fé vem por ouvir a palavra. Então, hoje eu te convido, dá uma chance para esse Deus que quer se revelar para você, que entregou o Filho dele para morrer por nós naquela cruz, por amor a nós, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a Ele. Então, dê uma chance para o Senhor. Caso você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, ore para Deus, pedindo que Ele se revele a você, que Ele venha tocar no seu coração. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida, grandes mudanças o Senhor quer fazer na sua vida espiritual. E Ele está esperando só uma chance sua para que Ele possa de fato entrar em sua vida. Busque a presença de Deus. Aqui nada nesse mundo tem valor, tudo é passageiro. Mas o amor de Deus, os planos dele e as promessas dele para a nossa vida, essas são reais e são eternas. Eu espero que esse vídeo possa ter falado ao seu coração de alguma forma, possa te abençoar de alguma forma. Como eu disse no início do vídeo, eu senti muito forte do meu coração de trazer o meu testemunho aqui para vocês, de conversão, do encontro que eu tive com Jesus. E convido a você a se inscrever aqui nesse canal, porque toda semana eu trago vídeos devocionais aqui nesse canal, para que juntos nós possamos conhecer mais de Deus, ouvir a palavra do Senhor, conhecer as promessas dele para a nossa vida e ser transformado diariamente por esse Deus maravilhoso que nós temos. Se inscreva então aqui no canal, não esqueça de apertar o sininho de notificação para que você possa receber todos os vídeos postados e já deixe o seu like. Assim você me ajuda a fazer que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e divulgar, entregar esse vídeo para outras pessoas que possam estar precisando ouvir dessa palavra hoje, desse testemunho. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu dia, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!